Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Daniel na área, professor de Geografia, História e Atualidades, gravando mais uma videoaula para a gente discutir mais um tema e pensar de novo mais uma atividade. Perfeito? Bom, eu começo reiterando, né, eu sei que a gente está um pouco saturado com relação a esse tema, a gente está vivenciando isso, né, com relação à pandemia do Covid-19, certo? A gente está acompanhando pelos jornais, né, o Brasil ainda encontra-se em uma fase delicada, triste, né, é muito difícil estudar esse tema, mas a gente sabe da necessidade até para tomar cuidados, até para entender o que está acontecendo fora do nosso país e para entender também como que está a situação do nosso país, dos estados do nosso país e por aí vai. Então a atividade de hoje é uma proposta para a gente fazer um mapeamento da evolução da pandemia de Covid-19 no mundo, perfeito? E aí eu vou fazer essa aula justamente para explicar como que vocês vão pensar essa atividade, vão elaborar, né, essa atividade. Perfeito? Vamos lá? Bem, a proposta é essa, pensar o mapeamento da pandemia, né, o mapeamento da evolução. Primeiro eu aproveito para falar que evolução, muitas vezes no senso comum, a gente associa com algo positivo. E nem sempre é isso, né? No caso, por exemplo, da evolução da pandemia, não é nada positivo. E sim quer dizer que a pandemia encontra-se talvez no estágio de pico em algum país, ou em outro país tenha passado o pico, aí sim é positivo, então quer dizer, o número de casos está diminuindo, né? O número de mortes está diminuindo, né? Então o que a gente vai fazer nessa atividade é justamente isso, é mapear qual estágio, né, que determinados países do mundo se encontram em relação a essa evolução da pandemia. Perfeito? Essa é a proposta de atividade. Tudo bem? Então a gente vai pensar pelo menos 3 estágios, certo? Ou fases da evolução da pandemia. Perfeito? E aí, o primeiro, né, a primeira fase é a gente identificar, a gente pesquisar, buscar saber, né, quais os países, né, que já passaram pelo pico e voltaram a reabrir, né? Voltaram à reabertura da economia, voltaram a esse novo normal, né? Por exemplo, Nova Zelândia é um exemplo de país, perfeito? Então, a primeira fase são os países que evoluíram a pandemia a ponto de já voltar à normalidade, né? De voltar a esse novo normal, perfeito? Um exemplo aí, Nova Zelândia, e aí vocês vão mapeando os demais. E aí, pessoal, esse mapeamento não necessariamente é um mapa, como vocês estão vendo aqui, mas sim pode ser uma planilha, uma tabela, um gráfico, até mesmo em formato de texto, tá certo? O importante é que vocês cataloguem, né, busquem esses países e qual estágio esses países estão. Outra coisa, professor, a gente vai precisar todos os países? Não necessariamente, vocês vão buscar o maior número de países que vocês conseguirem os dados, perfeito? Não se preocupem em fazer, até porque seria uma pesquisa gigante, né, muito detalhada, e esse não é o propósito. O objetivo é só que a gente procure entender quais são esses estágios e quais países estão nesses estágios, né, de forma a catalogar o maior número de países possível. Não precisa ser todos os países do mundo, tudo bem? Bom, então essa é a primeira fase, né? Os países que já passaram pelo pico e já voltam ao novo normal. A segunda, pessoal, é justamente países que estão em ascensão de casos e estão ainda, né, não chegaram ainda no pico da doença, né? Que é o caso do Brasil, por exemplo, né? Muito triste a gente ouvir no jornal, né, eu leio no jornal mais de 1.000 vídeos em média em 24 horas, né? São várias famílias perdendo entes queridos, né? E o Brasil encontra-se nesse estágio delicado, né, de ascensão do pico e não chegou ainda no pico. Por isso a importância, gente, aí eu reitero, de ficar em casa, de se cuidar e por aí vai. Como a gente já sabe, a cartilha que a gente já sabe muito bem. Perfeito? Então essa é a segunda fase. Esses são os países que a gente vai buscar para colocar no nosso mapeamento,
certo? E aí eu deixo a criatividade de vocês fluir, né? Em fazer tabela ou gráfico, ou texto mesmo. Perfeito? Brasil, por exemplo, está nessa segunda fase, fase delicada, uma fase de risco de caos nacional no sistema de saúde e por aí vai. Perfeito? Gente, eu não estou retomando algumas coisas e pontuando, até porque a gente está acompanhando, está vivenciando, então eu não quero ficar repetindo para não desgastar vocês, tudo bem? Eu estou falando só, né, o mapeamento que a gente deve fazer, qual é a proposta da atividade, o que a gente deve pesquisar, o que a gente deve buscar e por aí vai. Enfim, para não saturar o que já está saturado, né? Infelizmente, a gente está vivenciando a pandemia, então a gente está acompanhando pelos jornais, então não vou ficar repetindo, reforçando aquilo que a gente já sabe. Perfeito? Bom, e por fim a gente vai ver o terceiro estágio ou fase da evolução da pandemia, que alguns países se encontram, né, e que está deixando muitos países preocupados, né? A China, por exemplo, está passando por essa fase de se preocupar com uma segunda onda da doença, né? Uma segunda onda da doença, um segundo pico, uma segunda disseminação desacelerada da doença Covid-19. Isso preocupa, está preocupando alguns países do Reino Unido, a Inglaterra, por exemplo, né? Encontra-se nesse estágio, perfeito? Então, a gente deve entender quais são esses estágios, quais são os países que estão nesses estágios e mapear. Posteriormente, a gente analisa, né, quais foram os cuidados que esses países tomaram para combater o pico, para combater essa onda, quais são as medidas que estão sendo tomadas pelos países que estão se preocupando com uma possível segunda onda e por aí vai. Perfeito? Combinado? Bom, então só recapitulando, a proposta dessa aula é que a gente faça um mapeamento, né, da evolução da pandemia Covid-19 no mundo hoje, né, porque a gente está pensando dentro da disciplina de atualidades, perfeito? E aí a gente está conversando com a geografia, a gente está conversando com a historiografia e por aí vai, com a sociologia, perfeito? Então, é isso que eu proponho a vocês, certo? Recapitulando quais são as 3 fases que vocês vão colocar no mapeamento de vocês. A primeira são os países que já passaram pelo pico, né, e que voltam ao novo normal, voltam a reabrir a economia e etc. Por exemplo, Nova Zelândia, perfeito? Segundo, são os países que ainda não chegaram no pico, ainda estão na ascensão de casos e um número alto de mortes, países como Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Perfeito? E a terceira fase, que são os países que estão se preocupando com a segunda onda da Covid-19. Perfeito? Caso, por exemplo, da Inglaterra, né, regredindo com relação à abertura da economia por conta de uma possível segunda onda. Perfeito? Então, pessoal, são coisas que a gente deve estudar, a gente deve buscar entender, né, para se proteger, para entender o que está acontecendo fora do Brasil, né, quais são as medidas que o Brasil deve tomar e a gente deve cobrar do nosso governo e por aí vai, né, enquanto cidadão, enquanto estudante, né, enquanto pessoa de família que tem entes queridos e não quer que algum familiar se contamine. Então, eu acho que a ciência é um aliado, né, o estudo é um aliado ímpar nesse caso, certo? Combinado, então? Qualquer dúvida, manda mensagem para o professor, perfeito? Vou deixar o meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu Instagram. Qualquer coisa, só chamar lá. Tá bom? Beijo, se cuidem e tchau, tchau.